dia, graças e paz, meu irmão, meu amigo. Hoje, nosso dia a dia com Deus, vamos ler o texto da palavra do Senhor que se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, o versículo 9, que diz assim: Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Então nós temos hoje para nós o mandamento: não vos queixeis uns dos outros. É um pouco diferente do mandamento que a gente viu sobre não falar mal um do outro. Aqui está se referindo a queixar-se um do outro. Normalmente, num contexto de dificuldade, de problemas, de situações que podemos passar, que nos trazem, assim, às vezes, angústia, preocupação, a nossa tendência é o quê? É a murmuração e é queixar-se. Queixar-se de alguma coisa ou queixar-se de alguém, né? Colocando a culpa naquela pessoa ou de alguma maneira fazendo com que, se colocando um papel, como no caso de falar mal, um papel de juiz, né? Se você ler aqui o texto, a partir do versículo 7, o autor está falando justamente sobre a vinda do Senhor e falando sobre a questão de termos paciência, de aguardarmos com paciência, né? E fala de provações. Inclusive no finalzinho, depois ele vai citar Jó que passou por toda aquela provação, mas não se queixou de ninguém, não colocou a culpa em ninguém, não ficou murmurando, reclamando diante de Deus. Na verdade, Jó passou por tudo aquilo. Ele disse: ao Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele encontrou ainda motivação no seu coração para louvar a Deus, ao invés de ficar queixando-se. A gente tem exemplos na Bíblia desse queixar-se, lá no caso, por exemplo, de Moisés, quando Moisés, o povo de Israel foi liberto do Egito, eles foram, só que os egípcios perseguiram os israelitas. E aí, quando chegou lá perto do mar, tinha um mar na frente, as montanhas ao lado, os egípcios atrás, e o povo começou a se queixar de Moisés, queixar-se também de Deus, porque eles disseram: era melhor a gente voltar, por que você tirou a gente de lá do Egito? Lá a gente tinha tudo que a gente precisava, né? E agora a gente vai morrer aqui. Então eles se queixaram contra Moisés. Depois, no próprio deserto, quantas vezes o povo se queixou? Se queixou porque não tinha carne, se queixou porque não tinha água, se queixou porque faltava isso, faltava aquilo, se queixou tantas vezes de Moisés, e na verdade se queixando também de Deus. Então é um exemplo negativo, e Deus não se agradou daquela situação. Temos um outro exemplo no Antigo Testamento também, que é quando Davi estava morando na terra dos filisteus, fugindo lá do rei Saul e tudo. Então ele foi para a terra dos filisteus. E lá ele, morando em Ziclag, e ele estava fora com seus homens, e vieram os amalequitas, atacaram a cidade, levaram os despojos, levaram as coisas, os de valor, levaram as famílias também, mulheres, filhos, levaram. Quando Davi chegou, foi aquela tristeza, tudo destruído, e tinham poucas pessoas ali, o povo foi levado, as famílias, a esposa, tudo levado, e eles choraram muito e tudo, Só que o povo se queixou de Davi. O povo queria até apedrejar Davi, entendendo que a culpa era dele de tudo aquilo ter acontecido. Mas aí diz a Bíblia que Davi se fortaleceu no Senhor, e ele consultou o Senhor, e eles foram atrás dos amalequitas e conseguiram reconquistar tudo e muito mais daquilo que havia sido tirado. Então, meu querido irmão, nessa manhã, quero compartilhar com você esse texto que é para mim e para você. Não nos queixemos uns dos outros. Queixar-se expressa descontentamento, expressa impaciência, expressa desagrado de uma outra pessoa a quem nós criticamos. Normalmente essas queixas acontecem de forma escondida.
Então, o que o texto está dizendo é que nós não devemos nos queixar uns dos outros. E qual o propósito disso? O propósito que Tiago estava escrevendo era justamente para que Satanás não ganhe terreno na nossa vida. Para que ele não ganhe terreno na sua vida e na vida do irmão, a Bíblia está dizendo, não se queixe do seu irmão. Porque quando você se queixa, você está dando lugar ao diabo para atuar na sua vida, para colocar ali mágoa, colocar descontentamento, colocar a desunião, né? Colocar toda essa questão de divisão. Então, Satanás ganha terreno na sua vida e ganha terreno na vida do irmão. Também não devemos nos queixar para que possamos aprender, creio isso, que também a palavra de Deus está nos ensinando para que a gente aprenda a resolver as nossas diferenças, como está lá em Mateus 18, quando Jesus fala, se teu irmão pecar, vai lá, repreende. Ou lá em Mateus também, capítulo 5, quando ele fala, se você vai levar a tua oferta, você lembra que tem algo, teu irmão, algo contra você, vai lá, reconcilia-se com ele. Então, a palavra de Deus está sempre nos ensinando a tratar as nossas diferenças com alguém diretamente, conversando com ela, olhando para ela, falando com ela e não se queixando dela. Então, é importante a gente aprender aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Também creio que a palavra de Deus está nos ensinando a não nos queixarmos, porque justamente para não semearmos algo que é terrível, que é a discórdia, o preconceito entre os irmãos. Porque quando nós nos queixamos do irmão, de certa maneira nós estamos querendo que aquela pessoa com quem nós nos queixamos dele, aquela pessoa possa de alguma maneira vir para o nosso lado contra ele. Então nós acabamos criando discórdia, acabamos criando preconceitos, né? Quando nós nos queixamos com outra pessoa acerca de outro. Então não nos queixemos uns dos outros, né? A palavra de Deus diz que tudo que nós semeamos, nós colhemos. É muito triste semear discórdia, semear preconceito, semear esse tipo de coisa que vai trazer justamente situações difíceis, vai trazer desunião, vai quebrar a comunhão. Então, a palavra de Deus está nos ajudando a mantermos a comunhão, a mantermos a unidade, a mantermos o nosso relacionamento em paz com os nossos irmãos. Não nos queixemos uns dos outros. Que nós possamos ter do Senhor sabedoria e colocar tudo diante dele. E se há alguma queixa de algum irmão, vá lá, fala com ele, conversa com ele, acerte com ele, mas não se queixe dele. E que nós, ainda que passemos por dificuldades, aflições, que isso não seja motivo para murmuração, para queixas, porque com certeza a murmuração, o queixume, isso não agrada ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos faça cada vez mais olhar para o nosso irmão com amor, com longanimidade, com benignidade, com paciência, tratarmos uns aos outros, para que cada dia mais a comunhão do corpo de Cristo, da igreja, ela seja mais forte, que a unidade do povo de Deus seja transparente, seja visível aonde quer que a gente esteja. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado porque nessa manhã as tuas misericórdias se renovaram, ó Deus, nas nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, por isso nós podemos te agradecer, te louvar por esse dia. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a tua graça, dá-nos a tua força, o poder para vencermos, ó Deus, as nossas fraquezas, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, sermos um, queremos realmente vivermos em unidade, em comunhão. Tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha, tira de nós toda essa ideia de queixar-se do irmão, de falar dele ou contra ele, ó Deus, em nome de Jesus. Se isso em algum momento passar no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor venha nos lembrar da tua palavra,
e tira de nós. Não deixe que o diabo nos use, ó Deus, de alguma forma para atrapalharmos o crescimento, ó Deus, da igreja, atrapalharmos, ó Deus, a comunhão tão importante e que o Senhor deseja tanto para a tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa, ó Pai, cada um nessa hora, cada um que ouve, cada um que ora nesse instante, em nome de Jesus. Toma cada vida, toma cada família nas mãos do Senhor. Deus, quantas vezes na família, tantas dificuldades, queixas uns dos outros, mas, ó Deus, em nome de Jesus, que nas famílias também haja harmonia, haja paz, haja o bom convívio, ó Pai, que o amor possa ser realidade, ó Deus, nos lares, Senhor. Abençoa, ó Pai, edifica a nossa casa, edifica a nossa família. Pai, nós também queremos pedir mais um dia, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, ó Deus, compaixão do povo brasileiro, ó Pai, dessa nação que tanto carece de mudança, tanto carece de salvação, mas que em nome de Jesus o Senhor venha, ó Deus, operar, que a tua igreja seja realmente relevante, ó Deus, a tua igreja seja uma igreja multiplicadora, que, ó Deus, leve a tua palavra, testemunhe do teu amor, que vidas sejam alcançadas, que esse tempo dessa dificuldade, dessa pandemia, ó Pai, seja também um momento de reflexão, um momento de arrependimento, de transformação de vidas, ó Pai. Opera não somente cura física, mas opera cura espiritual, porque o povo brasileiro necessita, Pai. Nós clamamos a Ti por transformação na nossa nação, que essa nação se renda ao Senhor. Pai, nós te pedimos tudo isso, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos por tudo, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.